plano secreto de Israel para impedir o Irã. A história que o mundo quase não soube. Você nunca verá isso nos noticiários da noite. Nenhum governo confirma. Nenhum líder assume. Mas nos bastidores do Oriente Médio, há uma guerra em silêncio. Uma guerra onde satélites observam, drones matam e vírus são mais letais que bombas. De um lado, o Irã. Milenar, orgulhoso, estratégico, determinado a se tornar uma potência nuclear. Do outro, Israel, pequeno em território, mas gigante em inteligência, tecnologia e dissuasão. Entre eles, uma rivalidade histórica e um plano secreto. Um plano real. Um plano para impedir o Irã. Neste vídeo, você vai conhecer os bastidores dessa operação silenciosa. Como ela começou, como evoluiu e até onde ela pode nos levar. Por quê? Por trás dos discursos oficiais, existe uma guerra invisível que poucos ousam revelar. Bem-vindo à história que o mundo quase não soube. Israel e Irã nem sempre foram inimigos. Nos anos 1905, os dois países mantinham boas relações, trocavam tecnologia e até inteligência. Técnicos israelenses ajudaram a construir infraestruturas iranianas. Havia cooperação militar, econômica e até científica. Mas tudo mudou com a Revolução Islâmica de 1979. O Ayatollah Ruhollah Khomeini derrubou o Shah Reza Pahlavi, instaurando uma república islâmica rígida e anti-sionista. A partir daí, Israel passou a ser visto como o pequeno Satã e os Estados Unidos como o grande Satã. O conflito deixou de ser apenas político. Tornou-se ideológico, religioso, estratégico e existencial. Enquanto Israel defendia sua existência em meio a países hostis, o Irã passou a apoiar grupos como o Hezbollah e o Hamas, aumentando ainda mais a tensão. Para Teherã, Israel é um invasor no coração do mundo islâmico. Para Israel, o Irã representa um regime que financia milícias e sonha com sua aniquilação. Décadas de tensão foram se acumulando. E no início dos anos 2000, uma nova peça foi colocada nesse tabuleiro geopolítico: o programa nuclear iraniano. Oficialmente, o Irã diz que seu programa nuclear é pacífico, destinado à medicina, energia e pesquisa científica. Mas desde 2002, quando dissidentes iranianos revelaram a existência de instalações nucleares secretas em Natanz e Arak, o mundo passou a ver o programa com desconfiança. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, passou a monitorar cada passo, encontrando irregularidades e falta de transparência. As potências ocidentais começaram a pressionar. Sanções econômicas foram impostas. Israel, por sua vez, adotou uma política clara: impedir a qualquer custo que o Irã tivesse capacidade nuclear militar. Para Tel Aviv, era uma linha vermelha, uma questão de sobrevivência nacional. Com diplomacia limitada e opções militares arriscadas, uma terceira via foi escolhida: a guerra na sombra. Enquanto diplomatas discursavam em conferências, Israel traçava um plano silencioso, invisível, mas com impacto real: sabotagens, espionagem, engenharia reversa, hackers e robôs. Um esforço que unia a elite da inteligência, da tecnologia e da logística militar israelense. Nascia a chamada Operação Galáxia, um nome não confirmado, mas amplamente citado por analistas de inteligência. Seu objetivo: atrasar o programa iraniano o suficiente para impedir seu avanço, ou preparar o mundo para uma ação mais direta se fosse necessário. E para executar esse plano, Israel ativou uma de suas armas mais eficazes: o Mossad. Considerado uma das agências de inteligência mais eficientes do mundo, o Mossad atua longe dos holofotes, mas com precisão cirúrgica. Desde 2007, explosões misteriosas começaram a ocorrer em centros de pesquisa e fábricas nucleares do Irã. Subestações de energia foram destruídas. Engenheiros-chave morreram em acidentes inexplicáveis. O mundo observava, mas ninguém assumia. Israel mantinha silêncio oficial, mas os indícios apontavam para suas operações. Em 2010, o vírus Stuxnet causou uma das maiores sabotagens digitais da história. O código, supostamente desenvolvido em conjunto com os Estados Unidos, foi inserido nas centrífugas nucleares iranianas, danificando fisicamente os equipamentos e atrasando por anos o programa nuclear.
era a chegada da ciberguerra. O campo de batalha agora era invisível, mas mortal. Em novembro de 2020, o mundo foi surpreendido com uma notícia. O cientista Mohsen Fakhrizadeh, considerado o cérebro do programa nuclear iraniano, havia sido morto. Fizizyak Hiroshima. O ataque foi sofisticado. Envolveu uma metralhadora controlada remotamente, equipada com inteligência artificial, reconhecimento facial e montada dentro de um carro estacionado. Nenhum agente humano esteve presente. Tudo foi feito à distância, com precisão. Uma operação que parecia saída de um filme de espionagem, mas era real. O alvo foi neutralizado. A mensagem enviada. Fontes internacionais atribuem o ataque ao Mossad. Teherã prometeu vingança, mas o estrago estava feito. Israel havia atravessado as barreiras da geografia, da diplomacia e da previsibilidade. Israel se consolidou como uma potência tecnológica. Suas startups de defesa são referência mundial. A inteligência artificial, o reconhecimento óptico e os sistemas autônomos se tornaram armas estratégicas. Enquanto isso, o Irã também avançava. Criou suas próprias unidades de guerra cibernética. Ataques foram registrados contra sistemas de água israelenses, hospitais, bancos e empresas. A guerra agora era de códigos, algoritmos e energia elétrica. As batalhas não ocorriam mais em campos abertos, mas em data centers, satélites e redes de telecomunicação. Entre 2015 e 2023, ataques silenciosos se intensificaram. Sem manchete, sem confirmação, apenas efeitos. Em 2018, os Estados Unidos saíram do acordo nuclear com o Irã. Isso acendeu o estopim. O Irã retomou o enriquecimento de urânio. Israel aumentou seus treinamentos militares. Drones começaram a atacar depósitos secretos. Estruturas subterrâneas foram expostas por imagens de satélite. Movimentações estratégicas ocorriam dia e noite. Israel testava novos sistemas de defesa e armas de longo alcance. O Irã, por sua vez, fortalecia suas alianças com potências regionais e grupos paramilitares. O Oriente Médio, mais uma vez, se tornava um barril de pólvora. O Irã insiste, não quer a bomba. Israel responde, não deixaremos que tenha. Mas e se for tarde? E se a tecnologia já estiver em mãos erradas? Analistas alertam, um conflito aberto entre Israel e Irã envolveria outras nações, diretamente ou por meio de alianças. E o custo seria global. A sombra da guerra paira sobre o Oriente Médio. E o mundo assiste, sem saber se já estamos vivendo os primeiros capítulos de algo maior. O mundo vive em silêncio, mas nesse silêncio há planos em curso. Israel, com sua inteligência afiada. O Irã, com sua teimosia estratégica. E entre eles, nós, a sociedade, os civis, os inocentes. Essa é uma história que ainda está sendo escrita, em códigos, em mapas, em voos noturnos não registrados, que ela sirva de alerta. Nem sempre a guerra acontece com tanques. Às vezes, ela é travada com dados, silêncio e precisão cirúrgica. Quando percebemos, já começou. Se você chegou até aqui, é porque se importa com a verdade por trás dos bastidores. Se esse vídeo te impactou, deixe o like, comente sua opinião e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa história. E não se esqueça, aqui no canal Histórias que Marcaram, toda semana você encontra relatos reais que o mundo quase esqueceu, mas que merecem ser contados.